inferno não prevaleceu e nada irá me impedir eu te adorar. Nós te adoraremos, Jesus, e as muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto nós te adoramos, Jesus, diga. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos sem vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Ele é o mesmo hoje e eternamente, para sempre, para sempre. Como um trovão, impetuoso que ele, tu és poderoso, tu és grandioso. Que venha o céu sobre cada um de nós, Jesus. Nós proclamamos que tu és grandioso. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha o céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos sem vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha o céu chegar, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Levante as suas mãos e adore esse Deus grandioso. Diga isso às suas lutas, diga isso às suas tempestades, diga isso aos teus problemas. Os reinos sem vão, teu trono acima está, teu nome. Mais uma vez, mais uma vez. Vitorioso és na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos sem vão, teu trono acima está, teu nome imutável
sempre envia anjos, o Senhor sempre envia resposta, Senhor. Que os seus filhos, meu Deus, recebam a resposta que eles precisam nessa noite, neste lugar, Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai estar cantando uma música nova hoje. E o refrão dela vai bem assim. Muito fácil. E eu queria que vocês cantassem bem forte. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Amém? Vamos todos juntos? Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. Então no mundo inteiro verá. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanece.
Irmãos, existia um tempo que a gente era inimigo de Deus, mas Deus nos amou tanto que Ele fez justiça no seu próprio Filho e derramou o sangue por nós, para que nós tivéssemos paz com Ele. Amém, irmãos? A ira do Senhor foi derramada em Jesus, por minha causa, por sua causa, pelo amor que Deus tinha por nós. Irmãos, isso é tão poderoso, é tão grande, que a alegria possa reinar na sua vida, que você é salvo, você é remido pelo sangue de Jesus. Antes a gente era inimigo, mas hoje Deus convida para a gente cear na mesa dele. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu mais forte reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. No teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, que então o mundo inteiro verá o poder grande. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. E nós somos, Pai, nós somos teus pés, tuas mãos, Senhor, na vida das pessoas, para alcançar as pessoas, que o Senhor possa nos usar cada dia mais. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela redenção, Pai. E um dia nós vamos estar juntos e cear contigo eternamente, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, nos dê um lugar na tua mesa, Pai. Justiça e paz se encontram
e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, este é o momento que nós temos de adorarmos o nome do Senhor, né, com nossos dízimos e oferta. É um momento tão importante como a gente está louvando, né, o nome do Senhor. E nós precisamos meditar neste momento, né, porque às vezes nós fazemos como os fariseus, né, a gente tem esse momento, né, o momento de vir na casa do Senhor, né, assim de qualquer jeito, né, a gente como uma tradição, né, e o Senhor não aceita nada como tradição, né, tem que ser de coração, em adoração a Ele, né, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, né, porque lá em Mateus, né, às vezes nós nos preocupamos, né, é claro que é um mandamento do Senhor de trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, né, mas o Senhor, Ele não está preocupado com o seu dia, Ele está preocupado com o seu viver, a sua vida, o seu coração, como você está entendendo? Você simplesmente, às vezes, quem sabe você tem entregado, você traz na casa do Senhor só para cumprir um dever, mas isso não pode ser, né? Lá em Mateus 23, Mateus 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, né? Ele está dizendo assim que você não deve, né, mas que você deve praticar, mas obedecer, né? E a palavra do Senhor diz também que se você trazer o seu dízimo, sua oferta aqui, chegar no altar, você lembrar que tem algo que precisa ser consertado com o seu irmão, você deixa, conserta e entrega, né? Hoje é o dia da Santa Ceia, né? Santa Ceia, né? Já é um começo de você estar preparando para a Santa Ceia, saber como que está, né? Você precisa, tem algo que precisa ser consertado antes de você trazer o seu dízimo, entregar sua oferta ao Senhor, né? Pare um pouquinho neste momento, pense nisso, né? Você não deve, se você quiser, né, você não deve reter, mas você tem que consertar o que precisa ser consertado antes de você entregar. Amém? Pare um pouquinho neste momento, enquanto está orando, você vai estar meditando e a gente já vai estar preparando, né, para a Santa Ceia hoje à noite. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos estar orando. Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite para te adorar, para te louvar o teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, estamos aqui, Senhor, para te prestar, Senhor, um louvor, uma adoração. Pai, queremos, Senhor, neste momento, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor esteja sondando, Senhor, os corações nessa noite, a começar do meu, ó Pai amado. Senhor, se há algo, Senhor, no meu coração, Senhor, que não é da tua vontade, Deus, esteja me inquietando agora, Senhor, para que seja consertado, Senhor. Visita, Senhor, os corações nessa noite, Senhor, se há algo, Senhor, que precisa ser consertado. Senhor, os irmãos um com os outros, Pai amado. Senhor, este é o momento que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, nos corações, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós não queremos, Senhor, ser chamados de hipócritas, mas queremos ser chamados servos, Senhor, fiel, Senhor. Servos que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós clamamos a Ti, porque Tu és Deus Santo. Tu és todo-poderoso, Senhor. Merecedor de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, desde já consagrar também a Ti esse
Senhor, dízimos e ofertas, Senhor. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, usando para a tua obra, Senhor, para a tua casa, Senhor, para o mantimento da tua casa, Pai. Senhor, queremos entregar como verdadeiro, Senhor, como uma verdadeira adoração a Ti, Senhor, os nossos dízimos e ofertas, Senhor, para que seja aceito a Ti, ó Pai. Senhor, nos abençoa no restante deste culto, ó Pai, que tudo que fizermos aqui, que seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Louvar o Senhor mais uma vez. Deus sobre toda a terra, Tu és Deus sobre o meu viver, sem temer, sem problemas, sem enfrentar. Seguro eu estarei. Vem ouvir esse som que voa, cantar a libertação, para o mundo teu nome conhecer. Seguro eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvar. Esse som que ecoa, a cantar a libertação, para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Aleluia. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. Liberto estou, pois morreu por mim. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. Ele vivo está, Pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Pois eu sei que Deus me salvou. A palavra nunca falhou, o caminho já se abriu pra
Amém. Glória a Jesus. João 4, versículo 26. Então vou estar lendo com os irmãos, a palavra do Senhor diz: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Amém. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os irmãos podem se assentar, amém? Meus irmãos, nós só vamos estar raspando a superfície desse tema aqui. E nós estamos falando, é lógico, sobre o Messias. Esse é o tema da noite, que o Senhor me colocou no coração já faz algumas semanas. Eu estava, ou mais do que isso, né? Faz bastante tempo que eu tinha compartilhado o tema com a minha esposa, que estava ali pesando no meu coração, desejo de compartilhar com os irmãos, com um pouquinho de medo, porque é um tema tão pesado que, na verdade, a gente tem que sair tirando o conteúdo para ficar mais fácil para compartilhar com os irmãos e os irmãos compreenderem. A Carla hoje mesmo falou, ela disse, para de estudar, porque senão você vai se complicar. E eu estava chegando em cima da hora e eu ainda estudando aí os textos e querendo diminuir a quantidade de textos que eu compartilharia com os irmãos, e ainda vendo quais seriam os melhores para estar compartilhando aí. É só a superfície que nós estamos raspando aqui sobre o tema do Messias. Agora, é importante para os irmãos conhecerem esses conceitos. É importante para os irmãos entenderem essas realidades que vão unir os pontos teológicos que guiam a nossa fé. E o tema do Messias está presente aí de maneira muito forte e nos faz entender questões de salvação, nos faz entender questões do Apocalipse, nos faz entender conceitos sobre o seu ministério e também o que ele deixou para que nós fizéssemos e como seguiríamos também na nossa fé. Amém? Perdão, só um tempinho para beber a água. É importante aqui começar falando sobre o conceito bíblico de filho. A gente fala de filho hoje em dia, a gente pensa lá, filho de alguém. Mas o conceito bíblico de filho, ele é bem mais profundo do que isso. Os irmãos já devem ter escutado ou lido as escrituras falando dos filhos de Israel, os filhos dos profetas. O conceito é mais amplo e ele fala de um grupo de pessoas como os filhos dos profetas, uma classe de pessoas que estavam ali se dedicando a um propósito especial, ou fala sobre também um grupo de pessoas que se tornam também parte de um grupo étnico, como eram os israelitas também. Essa é uma realidade que está presente falando sobre os filhos. E no caso aqui, falando sobre o Filho de Deus, falando sobre o Messias como filho de alguém, está trazendo também a ideia de um descendente que se estende para o futuro, está então, no caso de Jesus Cristo, cumprindo as profecias na sua pessoa, aquilo que a gente vê no Velho Testamento se cumprindo ali depois no do Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Em resposta às duas imagens que a gente vê, que estão aparentes no Velho Testamento, a gente tem a resposta que a gente vê ainda hoje no judaísmo e nos escritos rabínicos também, que é uma coisa que está escondida, e aqueles que são mais estudados no judaísmo, eles não vão revelar também, porque eles são muito parecidos com as ideias cristãs sobre Jesus Cristo de Nazaré. Mas o judeu, ou pelo menos os escritos rabínicos, se estendem muito além, muito no passado. Eles têm a ideia de dois Messias que viriam no futuro, falando sobre o Messias sofredor e do outro lado falando sobre o Messias conquistador, falando daquele que daria a sua vida e até mesmo morreria com alguns traços de ressurreição, e do outro lado um que viria para conquistar e criar uma terra. É por isso que na época que Jesus Cristo veio, muitos também pensavam que ele seria um conquistador que teria então vitória sobre o Império Romano. Mas só que essa ideia e esse conceito são prévios à pessoa de Jesus Cristo.
E a pergunta fica, se eles já criam, e os irmãos vão perceber que até mesmo em alguns escritos no Novo Testamento, esse conceito está ali presente, porque eles pensavam sobre essas duas ideias, sobre o sofredor, como bem mais forte, porque é mais aceitável de receber, o Messias que viria para conquistar e libertar o povo de Israel assim. Mas já estava no passado, quando Jesus Cristo veio, e quando ele veio para sofrer, eu quero que os irmãos entendam muito claramente que já existia na concepção do judaísmo a ideia do Messias sofredor que viria também. E para essas ideias, nomes foram dados aí. Agora, é importante pensar que o conceito judaico sobre o Messias, se dão dois conceitos importantes, ou seja, o Messias, filho de José, e Messias, filho de Davi. A maioria dos irmãos conhece bem claramente, já vem à memória facilmente a ideia do filho de Davi, não é? Messias, filho de Davi. Agora estava presente também no judaísmo o conceito de Messias, filho de José. E Messias, filho de José é justamente o Messias sofredor. E do outro lado havia o Messias, filho de Davi, que era o conquistador, o que viria como rei para restaurar a ideia do povo de Israel como um povo livre e um povo que se imporia sobre todas as outras nações aí. Agora, eles não sabiam como conciliar essas duas histórias. Messias sofredor com o Messias conquistador, como conciliar essas duas histórias? Então se estendeu ao futuro também com esses dois homens, o filho de José e o filho de Davi, esses dois conceitos que viriam aí presentes. Alguns rabinos, eles não sabiam como conciliar e eles fizeram então, trouxeram à tona esses dois conceitos aqui. Agora é importante, irmãos, pensarem que são nomes que são dados aqui com conceitos ou com verdades que estão contidas no Velho Testamento, mas então a gente tem esses nomes que foram dados para conceitos do Messias, o Messias sofredor, Messias filho de José, e o Messias conquistador, Messias filho de Davi, que viria para conquistar. Agora, não são os mesmos, porque Messias, filho de José, ele viria mais para introduzir a chegada do Messias conquistador, no conceito, quem sabe até mesmo ambos reinando juntos, ou um introduzindo a chegada do outro Messias. Agora a gente vê no Novo Testamento e na pessoa de Jesus Cristo a verdadeira realidade, que Jesus Cristo não veio para ser nenhum nem outro, ele veio para ser ambos, o Messias sofredor, filho de José, e o Messias conquistador, filho de Davi. Aqui está a verdade, aqui pelo menos uma introdução, para que os irmãos venham a entender o que nós vamos estar tratando com a igreja hoje aqui. Agora, não é o mesmo conceito, e se a gente vai ministrar na vida de alguém, se você conhece alguém que segue o judaísmo, nós temos alguns irmãos aqui que conhecem, você pode introduzir essa ideia. Você já ouviu falar? Porque eles escondem muito bem esse conceito. Está inclusive em diversos materiais rabínicos, ok? Como também no Velho Testamento, a ideia de Messias, filho de José. Ou seja, Messiah ben Yosef, ou Messias ben, que é a palavra para filho, em hebraico, Messias ben Yosef, Messias ben Davi. Que então nós começamos a fazer essa pergunta, ambos são mesmos? Não o mesmo conceito está no judaísmo, mas é sim uma verdade que está contida ali, que faz abrir os olhos deles para a realidade que Jesus Cristo assumiu ambas as funções, ambos os cargos, para na sua pessoa trazer à tona as promessas do Senhor para o seu povo. Os irmãos vão entender um pouquinho melhor aí, não precisa ficar agitado se não entendeu ainda os conceitos claramente agora. Se você perguntar se ambos são mesmos, a resposta vai ser não é o mesmo que no judaísmo, porque eles têm uma visão limitada do conceito do Messias, mas sim é uma introdução para o que Jesus viria a revelar na sua pessoa posteriormente no seu ministério ali, quando andava entre nós. Todos os paradigmas messiânicos são cobridos então num único homem, em Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio não para ser um nem outro, ele veio para ser ambos na sua pessoa e no seu ministério.
Agora nós vamos poder elucidar um pouquinho melhor o que nós falamos aqui. Esse texto que nós lemos é parte daquela conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Ele estava sentado à beira do poço de água e daqui a pouco vem essa mulher e ele começa a falar com ela. E então ele fala para aquela mulher e declara: eu sou o Messias, porque ela diz: eu sei que vai chegar o Messias, ele vai ensinar para a gente todas as coisas. Ele diz: você não percebeu ainda, mas eu sou a promessa de Deus para você, e não somente para você, para toda a humanidade, não somente para o judeu, mas para você também. Ele está falando para a gente hoje: eu sou o Messias de Deus, eu sou a promessa que se aplica a você que aqui está escutando a palavra do Senhor hoje à noite. De uma conversa nós vemos o propósito do Senhor Jesus Cristo, que era justamente de abrir os olhos de uma mulher, de abrir os nossos olhos hoje aqui, para o fato que ele é o Messias prometido por Deus. Quais são então as expectativas a respeito do Messias? Quais devem ser as nossas expectativas a respeito do Messias de Deus? Em primeiro lugar, se revela no fato que ele é o Messias, filho de José. Esse é o Messias que sofre, é o Messias sofredor. E a promessa, a palavra começa a se revelar ali em Gênesis 49, versículos 22 a 24. Se os irmãos puderem abrir aí, por favor, Gênesis 49, versículos 22 a 24. Se os irmãos forem perceber aí, Jacó está abençoando todos os seus filhos, e ele está para morrer. Eles estão ali no Egito, e a sua promessa se estende para os seus filhos, mas são uma bênção que está carregada de palavras proféticas. Coisas que vão acontecer no futuro são introduzidas através da sua bênção, ele sendo usado por Deus, assim como nós vemos acontecendo em outras instâncias nas Escrituras também. E aqui ele fala especificamente sobre José. Os irmãos se lembram? José foi escolhido por Deus dentre seus irmãos para ir ao Egito, preparar aquela terra para receber a Jacó, juntamente com seus irmãos, para que eles fossem dadas a chance de sobreviver à grande fome que se espalhou por toda a terra. Mas isso aconteceu de uma maneira trágica, porque os seus próprios irmãos o pegaram e quase que o mataram, mas eles o pegam e vendem como escravo, e eles falam para o pai que ele havia morrido, devorado por uma besta fera, por uma fera. E o que acontece é que depois é que o seu pai descobre que ele estava vivo, e eles são reunidos novamente num grande milagre, e José mesmo fala: não se preocupem, eu não vou me vingar de vocês, o que aconteceu foi um plano de Deus para que não somente eu, mas todos vocês viessem a viver. Foi um plano, um projeto, um propósito do Senhor para o bem desta família. E aí então no final de toda essa história que Jacó vem e abençoa aos seus filhos, e veja o que fala esse texto aqui no versículo 22, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Essa palavra profética, ela está cheia de mensagens que são meio emblemáticas. Mas está aqui contido algo tremendo, e já dá para os irmãos perceberem um pouquinho do que está falado aqui. Será que você não se lembra de alguns temas que estão presentes ali no Novo Testamento? Pelo nome do pastor, sobre a rocha de Israel, a rocha, o pastor, a mão do poderoso, o nome. São conceitos que estão presentes no Novo Testamento falando a respeito de Jesus Cristo.
Se os irmãos não perceberam, então a gente já começa a ver aqui. Então, se na palavra profética já está dando algo que vai refletir a imagem de Jesus Cristo que virá justamente através daquele que seria o descendente de José, Jesus Cristo, trazendo então algo novo. Mas a gente vê também algo que está presente, que fala a respeito de Jesus Cristo no futuro também. Com rancor, arqueiros o atacaram. Fala sobre o ataque, fala sobre a fúria daqueles que estão ali como inimigos contra a pessoa de Jesus Cristo, atirando-lhe flechas com hostilidade. Então a gente vê um paralelo que é criado entre José, que é vendido como escravo, Jesus vendido pelo preço de um escravo também. A gente vê Jesus que é traído, e os irmãos que traíram a José. A gente vê esse conceito que está presente, criando paralelos para quem seria Jesus Cristo. José que salva a sua família, o povo de Israel, e Jesus Cristo que salvaria com a sua vida, o seu sacrifício, ele salvaria também o seu povo. A gente vê José que estaria numa terra estrangeira, e Jesus Cristo que tomou carne para habitar entre nós, para então nos trazer vida também. Esse conceito está aqui, mas está com presente o conceito do sofrimento, que foi uma parte tão presente na vida de José, que estão presentes na vida de Jesus Cristo. E no judaísmo, nos escritos rabínicos, eles percebem alguns paralelos a respeito de quem seria o Messias. Um Messias sofredor, que eles não conseguiam conciliar bem com a ideia daquele que viria para trazer vitória para o povo de Israel, e as palavras de conquista que eram prometidas por Deus para eles ali também. Mas eu quero que você perceba mais um outro tema que é tremendo, que é refletido na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus mesmo fala a respeito de si mesmo, e a ideia do ramo, ou da árvore frutífera. Infelizmente, a tradução que a gente tem aqui na NVI, ela não é muito bem apropriada para o que o texto fala. É lógico que é um texto difícil no hebraico para traduzir, mas no hebraico a palavra que é usada, na verdade, é a seguinte: José é que a palavra usada é ben também, mas ben se aplica também a um ramo frutífero. Ou seja, a gente lê isso da revista atualizada. José era um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. É um texto muito difícil de entender, mas sabe que quando a gente coloca debaixo da ótica de quem Jesus Cristo é, isso toma uma dimensão tremenda. Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Ele está fazendo então uma conexão que é mencionada aqui, mas se você pensa, não é o suficiente para a gente pensar sobre isso. Veja o que é que ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Mas o termo ramo que é usado aqui, ele toma uma dimensão maior, porque Jesus ainda fala em João 10,16, eu não separei esse texto para ler com os irmãos aqui, mas ele fala: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que ele está falando? Sobre o aprisco. E o que é que esse ramo faz? Ele sai daquele lugar por cima do muro para trazer vida para quem está fora do muro, fora do aprisco. A ideia profética introduzida em Jesus Cristo como este sofredor, através da sua vida e da sua morte, ele traz vida para aqueles que não a têm sobre eles, porque a perderam pelo pecado e pela morte. Glória a Deus. Messias ben José, Messias filho de José, aquele que veio introduzir um reinado de paz através da sua morte, do seu sacrifício. Não é o Messias guerreiro, não é o Messias campeão, não é um Messias agora cheio de armas, mas é um Messias humilde, que vem trazendo palavras de transformação. Essa ideia então desse Messias cheio de paz, que vem trazendo uma transformação no interior de pessoas. Veja o que fala Zacarias 9, versículos 9 a 10.
Eu espero que não sejam conceitos pesados para os irmãos entenderem, mas é importante para os irmãos. Afinal de contas, a gente só cresce quando a gente é levado a forçar a nossa mente para tomar esses conceitos mais profundos das Escrituras. Veja o que fala Zacarias 9, versículos 9 a 10 aqui. Amém, irmãos? Amém? Amém? Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Se você não percebeu aí ainda, este é um dos textos proféticos a respeito de Jesus Cristo, que são vistos na sua pessoa. Continua o versículo 10: ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Você percebe aqui que ele mesmo vai destruir até os cavalos de Jerusalém. Esse Messias que traz a paz, que traz uma conquista através da sua humildade, do seu amor, da sua graça, ele é até superior ao conceito do Messias guerreiro, que está na mentalidade do judeu. As referências bíblicas ao Messias segundo Josué, que era também descendente de José, estão aí presentes também, com esse conceito daquele que vem e ele entra para trazer liberdade para o povo de Israel. Ele introduz o povo de Israel à terra prometida. O descendente de José na pessoa de Josué, Jesus Cristo tomando também a imagem em si, daqui são refletidos na pessoa de José e na pessoa de Josué também. E inclusive Josué na sua pessoa, a gente já falou sobre ele antes também, ele é também Jesus, a sua palavra falando e significando também que ele vem introduzir salvação para o povo de Israel. Agora, eu não vou ler com os irmãos, mas eu quero mencionar rapidamente aqui, que quando Filipe encontra Natanael lá em João, no capítulo 1, logo no início do livro de João, ele diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de que os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. E aqui é que está o que é interessante, ele fala filho de José. Não é coincidência que ele fala sobre os profetas, ele fala sobre Moisés, e ao mesmo tempo ele menciona o fato que Jesus é filho de José. É lógico, ele era filho adotivo de José, homem, mas ele também era filho adotivo, ele era filho, o Messias, filho de José, da promessa no passado. Isso é muito importante para a gente, quando a gente é introduzido a esse conceito logo no início do Evangelho de João ali. Então eles vão ver quem é Jesus, e os irmãos já conhecem o resto de toda a história, quando Jesus fala sobre conhecê-lo, conhecer a Natanael. Ele diz: como você me conhece? Ele diz: eu te conheci há muito tempo atrás, antes mesmo eu já tinha te visto debaixo da figueira. E Natanael vem e declara: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. A declaração está aqui presente entre Filipe e Natanael, de Jesus Cristo sendo Filho de Deus, filho de José, o Messias prometido de acordo com as promessas dos profetas e de Moisés. Moisés falando: um virá e vocês devem escutar a ele também. Agora pense sobre os benefícios que você tem, os benefícios que o Messias sofredor nos traz. O Messias manso e humilde, como é que ele é modelo para nós? Como é que nós podemos e devemos seguir os seus passos? Ele está aqui trazendo para nós o tipo de vida, o tipo de transformação, o tipo de esperança, que não são fundamentados em cima de algo que nós vemos presentes no conceito humano contínuo, de que nós vamos ter vitória, nós vamos ter bênção, nós vamos ter isso e aquilo outro. O ser humano é induzido pela carne a pensar sobre a conquista, sobre o ter.
Dentro da igreja, a ideia da conquista, da riqueza, do ter, isso está presente a hora toda. Quantos já não viram falar sobre a campanha da bênção? Você dar tanto e você terá mais, porque é pela fé. Isso, meus irmãos, é carnalidade, isso não é bíblico. Mas isso está entranhado dentro da igreja hoje. O povo querendo viver e se alimentar simplesmente do ter, o receber. E o povo segue essas baboseiras, porque esquece que Jesus Cristo é em primeiro lugar aquele que veio para ser o Messias sofredor. E nós não viemos para ter riquezas nesse mundo, meus irmãos. Isso não é o evangelho que deve ser pregado dentro da igreja. O Senhor, Ele pode nos dar bênção? Pode. E Ele quer nos dar bênção. Mas esse não é o evangelho que se prega dentro da igreja. O evangelho que se traz para a igreja e se prega de dentro da igreja é: Jesus Cristo veio para salvar você, homem pecador, você, mulher pecadora, você carece, você precisa de Jesus Cristo. Sem Ele nada somos. De interceder, de buscar, de clamar a sua misericórdia em nossas vidas. Esse é o verdadeiro evangelho. É esse o evangelho que deve ser pregado, e pregado, e pregado, repetidas vezes. E não as outras coisas. O resto que é pregado é simplesmente um bônus. Mas o centro do nosso evangelho é o Salvador de um mundo perdido, naquele que é o Messias, filho de José, o Messias sofredor. E como é que nós vamos imitá-lo? Buscando vida mansa, como nós estudamos hoje na escola dominical. O crente que empurra com a barriga, que não quer compromisso, que só quer vida mansa, que só quer ter paz. Não, a mensagem do Messias sofredor é viver por um propósito maior, é viver com uma missão maior, é viver para alcançar aquele que é o nosso prêmio eterno, a vida que está separada para todo aquele que o seguir. Amém. Mas nós temos também um outro conceito sobre o Messias. É o Messias filho de Davi, é o Messias que reina. E nós lemos ali em Gênesis 49, versículo 10, nós lemos sobre José, e nós lemos agora também sobre Judá. O cetro, os irmãos encontraram? Amém? Amém. Eu não quero apressar, dar a oportunidade para os irmãos acompanharem nas suas Bíblias. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, esse cetro, e a ele as nações obedecerão. Mais uma palavra de bênção proferida por Jacó para um dos seus filhos, uma promessa para o futuro. Viria um que seria o filho de José, mas um que também seria o filho de Judá, o filho de Davi, aquele que seria o rei eterno. Esse é o Jesus Cristo do Apocalipse. Aleluia. Esse é o Jesus Cristo, o nosso Senhor amado, que toma o cetro para reinar eternamente, não mais para sofrer debaixo do castigo de homens cruéis, não mais para sofrer pelos nossos pecados, mas agora aquele que voltará para reinar eternamente. E a ele, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Aqui nós vemos Messiah ben David, ou Messias ben Davi, Messias filho de Davi. Tem uma característica futura aqui, fala daquele que vai trazer ordem àquilo que é caótico hoje e agora, a esse mundo de caos, a esse mundo de pecado, a esse mundo de tristezas, a esse mundo de pesar. Fala daquele desfazer do espírito de desobediência que reina sobre este mundo, que é tão comum para o coração do homem caído, que se rebela contra ele e não se inclina diante da sua suprema autoridade. Esse
é o Messias, filho de Davi, o que vem para finalmente colocar regra sobre o mundo que jaz no maligno. Veja lá Mateus 21, versículo 9. E meus irmãos, isso não é coincidência. Deus está se movendo, inclusive movendo uma multidão completa para que eles viessem escutar a voz do Espírito e declarar, mesmo sem desejar, essas palavras de louvor àquele que é o Filho de Deus, o Filho de Davi. Veja, e é importante os irmãos lembrarem que Judá era pai no futuro de Davi. Davi, como descendente de Judá, vocês irmãos se lembram, ele é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, Davi sendo filho de Judá, que viria e continuaria estendendo o reinado ali físico no reino de Israel, e depois Jesus Cristo estendendo eternamente a promessa de que o cetro não seria removido das mãos de Davi, o filho de Judá. Aqui Mateus 21, 9 diz: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa é a declaração de uma multidão que já estava desde antemão fazendo a sua declaração a respeito de Jesus Cristo. Ele estava aqui, nem sequer havia cumprido ainda o seu ministério como Messias, filho de José, e agora já está sendo recebido como Messias, filho de Davi. Nem sequer havia concluído o seu ministério ou começado a parte mais difícil do seu ministério como Messias, o Messias sofredor, mas ele já está sendo recebido como o Messias, aquele que reina. Que impacto é que tem essa realidade que você é filho do Altíssimo em seu coração? Ele é rei sobre todas as nações, aquele que controla os ventos e o mar. Veja, ele como rei, ele declarou, quando seus discípulos estavam aterrorizados no barquinho, ele mandou que os mares se acalmassem, os ventos se acalmassem, e eles obedeceram. Ele mandava que os demônios saíssem, e os demônios obedeciam. Ele ordenava as enfermidades que fossem sanadas, e a cura vinha. Ele tinha autoridade e tem sobre todo o universo. E o que impacto é que tem essa realidade em nossas mentes? Não somente que ele é o sofredor e sofreu por nós e deu a sua vida por nós, mas também, meu irmão, minha irmã, que nós somos filhos do Rei Altíssimo. O que o inimigo quer fazer, eu estava conversando com o irmão após a escola dominical hoje, estava compartilhando como é que no mundo, inclusive nas religiões que adoram ao reino das trevas, eles gostam o inimigo gosta de empurrar o ser humano lá na lama. Ele gosta de pegar a cabeça do homem e colocar contra o chão e humilhar o ser humano. É isso que Satanás gosta de fazer, de humilhar o ser humano. Mas Jesus Cristo veio para nos tomar pela mão, nos levantar e dizer que Ele nos ama, e dizer que nós temos valor, e dizer que Ele tem algo melhor preparado para nós, e dizer que Ele tem um reino, uma casa separada para cada um de nós. Essa é a promessa que está separada para você, minha irmã, para eu, para cada um de nós aqui. O Senhor nos ama e Ele nos fez filhos do Rei eterno, aquele que comanda o universo, aquele que é o princípio e o fim, é aquele que está agora entre nós, dizendo que Ele nos recebe, que Ele nos ama e que Ele nos tem nos seus braços cheios de amor. Amém. Aqueles que seguem o Messias exaltado vão reinar com Ele. Aleluia. Então por que vamos deixar que este mundo venha a nos iludir com mentiras, com coisas insignificantes, e nos fazer esquecer que nós temos um galardão separado para nós, por aquele que é o Rei eterno, aquele que vai tomar o cetro do reinado e por toda a eternidade reinará.
e nós juntamente com Ele. É promessa das Escrituras para cada um de nós aqui, meus irmãos, porque nós somos reino e sacerdócio do Rei Altíssimo. E para concluir, nós vemos também que Ele é o Messias, Filho do homem. Lá em Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, você pode abrir aí a sua Bíblia. Nós vemos que Ele é o Messias que representa a mim e a você. Lucas 19, versículo 10. É bem rápido esse texto aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia, se quiser marcar aí o texto. E Jesus Cristo mesmo fala a respeito de si mesmo, essa realidade. Pois o Filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do homem veio para salvar aquele que estava perdido. A expressão Filho do homem ocorre frequentemente no Antigo Testamento e é sinônimo basicamente do homem, do ser humano, da raça humana. É uma expressão semítica que significa o ser quem nós somos, ser humano. Uma característica do uso bíblico se aplica a filho, aquilo que nós falamos anteriormente, fala sobre uma classe de pessoas, como os filhos dos profetas, e aqui são aqueles que são da classe da raça humana, somos nós, e Jesus Cristo veio para se tornar parte da nossa classe. Ele veio para se tornar como nós somos, raça humana, ser humano. Ele veio para se igualar a cada um de nós, e é interessante que ele faz questão, ele usa frequentemente para esse termo para se referir a si mesmo, o Filho do homem. Eu, o Filho do homem, vim para buscar o perdido, para salvar o perdido. Eu, o Filho do homem. Frequentemente ele faz uso dessa expressão. E por que Jesus faz tanta questão de usar esse termo? É porque na sua pessoa, como Filho do homem, ele toma o Messias, filho de José, e ele toma o Messias, filho de Davi, e ele aplica na sua pessoa como o Deus encarnado, e ele agora exerce o seu ministério para nos representar como uma raça que será transformada do pecado para a santidade, da morte para a vida, das trevas para a luz. Esse é o Filho do homem. O nosso representante, o Messias Filho do homem, é o nosso representante e aquele que abre as portas para que nós sigamos e encontremos vida através dele. O Filho do homem é um título da humanidade e Jesus abraça essa humanidade. O título do homem fala sobre a situação simplória em que nós estamos. Gente que não tem nada, que não é nada, é palha que é soprada pelo vento, que hoje está e depois desaparece, mas Jesus faz questão de abraçar essa nossa experiência e dizer que Ele vai nos trazer algo novo. Aleluia. Através do seu sacrifício. Existem 4 termos no hebraico que são usados para falar sobre homem. Os mesmos termos falam sobre homem. Eu vou lá falar rapidamente, mas como curiosidade. Um deles é Ish, o outro, para a mulher é Isha, outro é Adão, outro é Enosh e outro é Gever. Esses termos são usados, mas os mais importantes são Ish, que é usado com mais frequência, e o outro é Adão. Adão. Esse termo é o termo mais especial que há, porque faz uso da imagem de Deus no homem. E quando você escuta Jesus falando que Ele é o Filho do homem, sabe o que Ele está falando também? Ele está fazendo uma conexão lá para o início, a Adão. Ele abre então, agora, uma conexão para o plano inicial de Deus, para Adão, lá no Gênesis. O homem voltará a se encaixar nos propósitos de Deus, porque o Filho do homem, o nosso representante, está abrindo as portas para nós. O Messias, Filho do homem, está abrindo as portas para nós. Você não precisa abrir aí, mas lá em Salmos 8, versículo 4, os 2 termos Ish e Adão
são usados para se referir a Jesus Cristo, já como profecia lá nos Salmos. Mas em Hebreus 4, versículo 15, nós lemos, e vai ser nós já estamos chegando na conclusão aqui, meus irmãos, desse texto. Hebreus, a Carla falou para mim, não se apresse, por favor, o tema merece um pouquinho mais de atenção, então eu não estou me apressando. Nós lemos ali em Hebreus 4, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui está a razão do ministério do Messias, Filho do Homem. Ele veio para se igualar a nós, e aqui ele toma posse de um direito que ele não teria de outra maneira, é o de dizer: eu sei qual é a sua experiência, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço as suas dores, eu conheço o que você passa aqui. E quando nós pensamos, meus irmãos, sobre o Messias, Filho do Homem, nós estamos pensando não em Jesus Cristo, tanto o sofredor que está pendurado num calvário, num crucifixo, ou que é carregado ali por pessoas de vez em quando como um homem crucificado. Não, ele não é simplesmente o rei que um dia no futuro vai nos receber, mas ele é hoje aquele que diz para mim e para você: eu conheço o seu pesar, eu conheço o seu sofrimento, eu passei pela dor por você, e você pode contar comigo, pois eu vou ser um suporte da sua vida, um apoio para você. Eu vou ser aquele que vai vir no teu socorro quando você precisar de suporte e de atenção. Ele é, portanto, de acordo com Hebreus, o nosso sumo sacerdote, o melhor e mais precioso de todos os sumos sacerdotes, porque ele é perfeito, e mesmo na sua perfeição, ele conhece o nosso pesar e o nosso sofrimento. Para concluir, que vai conectar os temas de Messias, filho de José, e Messias, filho de Davi, na pessoa de Jesus Cristo, você vai ver o que a palavra do Senhor diz aqui. Daniel 7, versículos 13 a 14, é uma palavra profética no Velho Testamento, falando sobre algo que aconteceria lá no futuro, e nem chegou ainda, porque é lá no Apocalipse. Veja o que aqui Daniel, profetizando, diz: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, e ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Esse é o Rei eterno, que lá no Apocalipse aparece como o Rei eterno, que reina e recebe do Senhor autoridade para reinar por toda a eternidade. Esse texto é importante porque finalmente mostra, através de uma profecia, o cumprimento do Apocalipse a respeito do Messias, o Messias Filho do Homem, recebendo o seu domínio eterno. Jesus une na sua presença o Messias Filho de José e o Messias Filho de Davi, aquele que tem agora a receber autoridade, glória e reino sobre todos os povos, nações e homens de todas as línguas. É o que Jesus fala, que ele agora, de todas as nações, virão para adorá-lo, e são recebidos lá na glória por toda a eternidade. Esse é o que é recebido, e então finalmente reina eternamente o Messias sofredor, que introduz paz, e o Messias rei, que reina por toda a eternidade. O Senhor está conosco na nossa humanidade, meus irmãos. Nós não estamos sós, Ele se importa conosco e entende a nossa luta. Ele é a promessa que nós podemos ser melhores nele. Então, para concluir aqui, eu sei que foi uma palavra um pouco mais extensa, mas necessária devido à complexidade. Eu quero concluir dizendo que este é o verdadeiro Messias. Não é o Messias
lá escondido nos escritos rabínicos, está presente lá. Eles já sabiam que ele viria, o Messias sofredor e o Messias que reina. Mas o verdadeiro Messias é aquele que toma sobre si ambos os ministérios do sofrimento e do reinado. O Messias dos judeus e o Messias dos gentios. O Messias que se fez carne e habitou entre nós, o Messias que sofreu e se ofereceu em nosso lugar para nos trazer paz, o Messias que nos representa e intercede por nós, o Messias que reinará eternamente e nos fará parte da sua glória eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão.